Adão e Eva querendo ser como Deus é o título da lição 2, classe de jovens, e eu sou o professor Denis Pereira para ajudar você semanalmente aqui com esta e outras revistas também. Isso mesmo, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Aqui temos as pré-aulas, anote aí, a tua igreja tem um departamento de escola dominical, não tem? Então anote aí para mandar o link desse canal para outros professores e para outros grupos também. Porque aqui nós temos as pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos com dinâmica. E tem muito mais conteúdo aqui. Por isso, se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, isso é muito importante para nós. Mande o seu comentário que ele aparece por aqui ao longo da aula. Deixe aí o seu comentário, fale para nós de onde você nos assiste e dê like no vídeo, irmão, isso é muito importante. Pegue revista, lápis, caneta, bloco de notas e vamos juntos preparar mais uma aula da escola dominical. O título da lição 2 é Adão e Eva querendo ser como Deus. O texto principal está em Gênesis 3 e 5. Porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Perguntinha para você responder aqui nos comentários. Se Deus sabia que eles pecariam, por que é que Deus colocou este fruto, esta árvore lá no jardim? Mesmo sendo criado sem pecado, o primeiro casal cedeu à tentação e desejou ser como Deus. É sobre isso que nós vamos falar na nossa aula de hoje. Preste atenção nos avisos. Eu vou deixar aqui o primeiro link, acesse o meu site. Você acesse o meu Instagram, me siga no Instagram, @Denis Pereira Oficial, TikTok, Denis Pereira Oficial, sem dancinha, irmão. Segue a gente lá também. E aqui na descrição existem maneiras e formas de você patrocinar o nosso conteúdo, o nosso canal e nos ajudar a nos dedicarmos cada vez mais a ajudar os irmãos. Muito obrigado àqueles que já participaram aí de uma campanha de contribuição que nós fizemos. Se você ainda não participou, participe. As formas estão aqui na descrição do nosso vídeo, tá certo? E fique atento, em breve teremos mentoria e em breve teremos um curso online para professores da EBD, algo inédito no Brasil. Fique atento, ore por nós e vem com a gente. Muito bem, a leitura bíblica em classe está em Gênesis 3, de 1 a 11, esse texto que é emblemático para todos nós. A introdução, teve uma irmã que escreveu assim, viu? Fala pra gente onde é que você tá, irmão. Eu estou mostrando a tela, eu tô aqui, ó, tô na tela aqui. Agora eu não leio revista, lembra? Eu sempre falo. Esse vídeo não é para ler revista, eu estou aqui fazendo comentário. Se eu falar muito rápido, dá uma pausa e volta, é rapidinho. Introdução. O tema tentação é apresentado nas Sagradas Escrituras em diversos momentos e com diferentes pessoas. Nem mesmo o primeiro casal escapou de ser tentado e ceder à tentação. O problema é ser tentado, irmão? É esse que é o problema? O pecado é ser tentado? Sentir o desejo é pecado? Fala aí para nós nos comentários. Lembrando que tem grupos da EBD aqui no WhatsApp e o link está aí. Acesse meu site, tem um link para você solicitar que você seja incluído em grupos de professores no WhatsApp. São mais de 6 grupos onde semanalmente nós compartilhamos aí a palavra de Deus e conversamos entre os professores sobre os assuntos da escola dominical. E o conteúdo em PDF que eu vou usar aqui nessa aula também você tem acesso, está aí. Abra o material em PDF, o link está aí na descrição para você fazer igual eu aqui, ó. Você baixa ele, salva no Drive e abre ele no seu celular, manda para os seus alunos. Enfim, muito bem. Por que colocar a árvore no centro do jardim? Você tem essa resposta? Por quê? Preste atenção. Deus nos criou para relacionamento com Ele, certo? Entre pai e filho e não como escravos. Deus não criou robôs, não é? Então a árvore ali no centro do jardim, ela representa a opção de escolha entre certo e errado, entre obedecer ou não a voz de Deus, certo? A tentação mostra as nossas fragilidades,
Sendo assim, o problema não tem a ver com a árvore, mas com a escolha humana diante da tentação. Então, como mostrar a nós toda a nossa liberdade de escolha se nós não tivéssemos liberdade para escolher entre o bem e o mal? Como fazer essa escolha? Como fazer essa separação? Como escolher servir a Deus e adorá-lo por vontade própria, sem ter a opção de não adorá-lo? Então Deus não quer escravos. Eu gostei muito, presta atenção, pastor Paul Yong-Soo, pastor Billy Graham, numa conferência em 86, ele disse assim: a igreja não pode cristianizar o mundo, a igreja foi chamada para evangelizar o mundo. A missão da igreja não é obrigar os homens a crerem em Cristo, mas é pregar o evangelho de Cristo para que aqueles que quiserem creiam em Cristo, porque é uma opção. O ser humano tem a opção de crer ou não. É isso aí. Tópico 1, eu sempre vou falando onde eu estou. Tópico 1. Uma orientação dada pelo próprio Criador. A palavra de Deus nos mostra que antes do Eterno criar o primeiro casal, o mundo já tinha forma, já existia ali os animais. Então, Adão e Eva não foram criados no jardim, mas colocados ali no jardim para cuidar do jardim e também para guardá-lo. E também, por que não dizer, para serem cuidados por Deus ali naquele ambiente, não é? Agora, mostra aí a palavra de Deus, ao dizer que Deus criou o homem e mulher, uma forte ligação afetiva e emocional entre homem e mulher. Tá? Então o casamento, a união entre homem e mulher, é uma união planejada por Deus. A instituição do casamento entre homem e mulher é algo planejado e abençoado por Deus. Eles foram criados sem pecado. Criados sem pecado. E havia uma única restrição. Finalzinho do tópico 1.3. Deus não criou robôs programados para obedecerem incondicionalmente. Vamos lá, tópico 1.3 aqui, ó. Deus não criou robôs programados para obedecer incondicionalmente a qualquer ordem, sem poderem refletir no que iriam fazer ou deixar de fazer e nas consequências de suas ações. Adão e Eva tinham autonomia para obedecerem a Deus ou se rebelar contra ele, igual qualquer pessoa hoje nós também temos. Homem e mulher se completam entre si. Homem e mulher foram criados sem pecados e colocados em um ambiente especialmente preparados para ele. Nesse ambiente havia apenas uma restrição, e essa opção nos mostra que a nossa escolha deve ser diária. Nós podemos escolher negar a Deus todos os dias ou amá-lo todos os dias. Sendo assim, a partir de um ambiente perfeito em que eles foram colocados, entendemos que ceder à tentação é o mesmo que dizer a Deus que o plano que ele tem para nós não é bom o suficiente, que o caminho que ele tem para nós não é perfeito o suficiente. Ou seja, não se preocupe apenas com o ato em si, mas com a mensagem que você passa quando cede à tentação. Por exemplo, jovens solteiros que se entregam à prática sexual estão dizendo para Deus que o projeto de Deus de casamento, de sexualidade abençoada dentro do casamento não é bom o suficiente. Só que a Bíblia diz que a vontade de Deus, em Romanos 12:2, ela é boa, perfeita e agradável. Da mesma forma, estão abrindo mão do plano de Deus para viver os próprios planos de acordo com seus próprios desejos. Vamos ver o que a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses. Como está o áudio aí? Está tudo bem? Fale para nós sobre a imagem, como é que nós estamos aqui. Eu disse aos irmãos hoje no grupo aí que nós temos no WhatsApp, se você não entrou, clica aí para entrar. Eu disse, olha irmãos, aqui a minha equipe é o seguinte, é eu responsável por filmar, pelo áudio, pela imagem, depois pela edição, pela produção, pela roteirização e o Espírito Santo nos ajudando em tudo aqui. Olha só, porque tem irmão que acha que a gente tem uma equipe. Tem mesmo, irmão. Eu, o Espírito Santo, o Pai, o Filho, os anjos de redor. Olha só, 1 Tessalonicenses 4:3. Esta é a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? O plano de Deus para nós, o propósito de Deus para nós. A vossa santificação. Que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, nos desejos desenfreados, como os gentios que não conhecem a Deus, ou seja, não dominados pelos desejos,
Que nenhum homem oprima ou engane seu irmão em qualquer assunto, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vô-lo dissemos, testificamos. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Então Deus nos chamou para a santificação. Quando nós decidimos viver de acordo com nossos próprios desejos, o que nós estamos dizendo para Deus? Que o projeto dele para a nossa vida em santificação não é bom o suficiente. Então, preste atenção nisso. Qual a mensagem que você está transmitindo quando cede à tentação? Muito bem. Tópico 2, nós vamos falar sobre serás como Deus. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative as notificações, isso é muito importante para nós. E não esqueça de clicar no link que está aqui embaixo e acessar a pastinha aí onde está escrito Grupos EBD no WhatsApp. 6 grupos para ajudar você na preparação da sua aula. Serás como Deus. Aqui eu pontuei aqui algumas coisas, a dúvida. Um dos maiores problemas no tocante à tentação é o fato de que ela não serve apenas como isca para o pecado, mas coloca em xeque o que pensamos a respeito de Deus. Diante de uma necessidade, pensamos, Deus realmente vai suprir as nossas necessidades? O Senhor realmente vai me livrar e Ele vai me proteger? Então o que a serpente fez? Ela semeou a dúvida no coração de Adão. Agora vale lembrar, ela só conseguiu semear porque eles negociaram com a serpente. Não negocie com o inimigo. Não negocie com a sua fé. Certo? Agora, ela colocou ali algumas questões. Por exemplo, se abrirão os vossos olhos. Não é? A ideia aqui é adquirir um conhecimento extraordinário sem esforço algum. Não é? Mas vale lembrar que a conversa começa assim, ó. Foi isso que Deus disse? O inimigo sempre vai tentar colocar em xeque aquilo que Deus disse. Anote aí, anote aí, anote aí. Frase para você escrever nos comentários. Olha, muito obrigado aos irmãos que atendem aqui o nosso apelo. Irmão, comentário no YouTube é patrocínio. Entendeu? O YouTube, quando vê um vídeo que tem engajamento, o que é engajamento? Quando você curte, quando você se inscreve e quando você comenta, irmão. Quando você comenta, o YouTube fala, esse canal é interessante, as pessoas estão engajadas nele. Peraí, eu vou patrocinar melhor esse canal e divulgar para mais pessoas. Então comenta aí. O que eu estava falando mesmo? A frase aqui, ó, se abrirão os vossos olhos. Então presta bem atenção, já perdi a frase aqui, irmão. Fui falar uma coisa aqui, já perdi a frase, mas quem resgatou, pega ela aí. Olha só, a proposta do inimigo é essa, se abrirão os vossos olhos, certo? Agora, é interessante que o inimigo vai oferecer ao casal uma oportunidade daquilo que ele mesmo perdeu. Olha só como o inimigo aqui, ele é astuto, não é? Então ele oferece, ó, vai abrir os vossos olhos. Engraçado, eles deixam de ouvir o que Deus falou para ouvir o que o inimigo falou. E se a serpente se apresenta e é ouvida, significa que a serpente não era algo estranho para o casal. Lembra que não tinha pecado, então não tinha ferocidade dos animais, não tinha isso ainda? Então cuidado, a tentação sempre, ela será sutil. Ela sempre se apresentará como algo extremamente tentador. Olha só, preste atenção nisso aqui. A dúvida é a maior fé. A dúvida é a maior ameaça à fé cristã. Porque por meio da dúvida nos recusamos a crer nos planos de Deus para a nossa vida. Interessante é que o inimigo vai oferecer ao casal exatamente aquilo que o fez ser expulso da presença de Deus. Ele vai dizer assim, olha, se vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus. Ora, não foi exatamente isso que ele tentou e por conta disso foi expulso dos céus? Olha como ele é astuto, ou seja, ele sabe aquilo que provoca a ira de Deus. Então, já que ele não tem mais jeito, ele intenta em todos os momentos fazer com que eu e você pratique aquilo que provoca a ira de Deus. A estratégia do inimigo é nos afastar da presença de Deus no jardim. Presta atenção nisso aqui, ó. Ele não tira o casal do jardim para tentá-los, mas tenta dentro do jardim. Os seduz com uma proposta que é afastá-los de Deus dentro do jardim. Ou seja, não basta estar dentro do jardim, é preciso ter comunhão com o dono do jardim. Essa tem que escrever, Escreve aí para nós nos comentários, escreve aí por favor. Não basta estar dentro do jardim, é preciso ter comunhão com o dono do jardim, ok? Não basta estar dentro do jardim, é preciso ter comunhão com o dono do jardim. Isso é tão verdadeiro
que o dono do jardim, sabendo que o homem tinha pecado, ele desce no jardim, expulsa o homem e a mulher do jardim, mas com uma promessa de redenção. E muito tempo depois, num jardim, Jesus se oferece para restaurar a comunhão entre o homem e Deus. Agora, o que afastou o homem de Deus não foi a busca pelo conhecimento, mas a desobediência que gerou uma quebra de comunhão. Então, diante de qualquer proposta tentadora, faça a seguinte pergunta: isso vai destruir a minha comunhão com Deus? Qualquer proposta que destrua sua comunhão com Deus deve ser desprezada, por mais tentadora que pareça. José está diante de uma proposta, e nós vamos falar de José na próxima aula, na lição 3, você não pode perder. José está diante de uma proposta tentadora, ele é jovem, ele é solteiro, está longe da casa dos pais, está longe do seu ambiente espiritual, mas ele olha para a mulher e diz assim: Como eu me deitaria com você e pecaria contra o meu Deus? O que é isso? Alguém que está de olho aberto, irmão. Alguém que diante de uma proposta tentadora não se deixa seduzir pela proposta, porque acima de qualquer proposta, por mais tentadora que pareça e que seja, está a comunhão com Deus. Eita glória! Vamos ao tópico 3, lembrando a você, não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no canal, ajude o canal, patrocine o canal, as maneiras de patrocinar o canal estão aqui na descrição e tem dinâmica, fique aí, tem dinâmica, direto aqui no canal Denis Pereira Oficial. Tópico 3, o custo da desobediência. Nós vamos ter aqui primeiro o afastamento de Deus, não é? O afastamento de Deus. A primeira ação de Adão e Eva, depois de desobedecer a Deus, foi tentar se esconder da presença dele. Quer dizer, a coisa mais inútil que o homem pode fazer é tentar se esconder de Deus. Como se esconder daquele que tudo vê? Agora, o que é lindo aqui é que Deus, na sua onisciência, já sabendo do ocorrido, ele volta ao jardim e pergunta para Adão: onde estás? Deus está preocupado mais em restaurar a comunhão do que com aquilo que quebrou a comunhão. Agora, se Deus está perguntando para Adão onde ele está, não é que Deus se afasta de nós por causa do pecado. E nem é o pecado, senão a gente vai colocar a culpa no pecado. Somos nós. Quando o homem decide... Meu Deus, anota aí. Quando o homem decide pecar, ele está assumindo, decidindo que quer ir para longe de Deus. É isso que é o pecado. É uma decisão pessoal de se afastar de Deus. Por quê? Porque Deus e o pecado não convivem no mesmo espaço. Não convive. Então a primeira coisa é afastamento de Deus. Então quando o homem peca, o homem decide se afastar de Deus. É uma decisão, por isso que é uma decisão pessoal. Certo? Depois nós vamos ter problemas entre o casal. Porque aí vira aquele disse-me-disse, né? Um culpa o outro. O homem culpa a mulher culpa a serpente. Então, desde lá fica assim. É curioso como Adão tentou transferir a culpa do seu erro ali para outra pessoa, sendo que ele mesmo não se opôs à proposta de desobedecer a Deus. Não raro temos a tendência de buscar um culpado para nossa própria torpeza. É aquela grande questão. Você pode pôr a culpa no ambiente, você pode pôr a culpa nos amigos, mas no final das contas, Paulo diz: o pecado habita em mim. Traduzindo, a culpa é nossa, a consequência é nossa, é pessoal. Nós podemos ser seduzidos, mas nós só somos seduzidos porque nos deixamos seduzir. Olha só, Tiago 1:14, porque senão a gente assume essa síndrome de Adão e Eva e fica colocando a culpa dos nossos pecados nos outros. Olha o que ele diz em Tiago 1:14. Mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido, não é pelos amigos, não é pela bebida, não é pelas drogas. Não é pela pornografia, é pela sua própria concupiscência. É por seus próprios desejos. Por isso que eu disse na outra aula, você sabe qual é o seu ponto de queda? Você sabe o que lhe atrai? Você tem que saber. Por quê? Porque é exatamente no seu ponto de queda que a tentação vai ser mais forte na sua vida. Então, quem tem dificuldades em relação à pornografia será tentado a vida toda por pornografia.
Quem tem dificuldades com drogas, com vícios, com bebida, vai ter dificuldade e vai ser tentado. Pode anotar isso aí. Igual 1 mais 1 é 2. O inimigo não é bobo. Ele sabe qual é o seu ponto de ruptura. Ele sabe aonde é mais fácil lhe seduzir. É nessa área que ele irá trabalhar 24 horas por dia para lhe fazer cair, para lhe derrotar, para lhe dominar, para lhe destruir. É nessa área que ele vai trabalhar, certo? É aí que ele vai tentar você. É aí que ele vai para cima. É aí. Outra coisa que vai acontecer aqui é a morte como consequência. O inimigo não diz. O que o inimigo não diz foi o preço que o casal pagaria pela desobediência a Satanás. E esse que é o problema, não é? Porque eu sempre falo para jovens, cuidado com as tuas carências, porque o carente nunca pergunta pela consequência da oferta. Ele se encanta com a oferta e ignora a consequência dela. Meu Deus do céu. Cuidado com as tuas carências, porque a tua carência pode te levar a aceitar uma oferta que o prejuízo não vai valer a pena. Então esse casal, por causa de uma atitude diante de um paraíso inteiro, e aqui, vamos lá, novamente, não é o lugar. Nós durante muito tempo falamos, o jovem na faculdade é um perigo, o jovem ali, não é o lugar. É decisão, nós somos criados com capacidade de escolha, então não é o lugar. Nem uma Babilônia inteira é capaz de contaminar quem decidiu não se contaminar. Nem o Egito inteiro é capaz de contaminar José. Não adianta. Porque é uma escolha pessoal. É uma escolha pessoal. Então não foi a árvore. Não. Foram eles que se deixaram seduzir. Sem olhar as consequências. E agora nós estamos há quantos tempos? Há quantas gerações? Sofrendo as consequências de alguém que se deixou seduzir por uma árvore diante de tantas propostas que ali tinha. É igual o Brasil, seduzido pelo mendigo. E aí tem irmãs, hein? Tem irmãs encantadas com mendigo. Encantada com mendigo. Mendigo. Nossa, falou palavras bonitas. Esse dia eu tava aqui em casa, na cozinha, pensando. Claro que o cara vai falar palavras bonitas, gente. O cara tá na rua, o cara não tem onde morar, o cara tá com as roupas dentro de um saco. Chega uma mulher bonita, bem vestida, perfumada, e fala pro cara, escuta, você não quer namorar comigo? Irmão, até o mais tonto das pessoas ia falar a palavra bonita para aquela mulher. Olha só como o diabo é astuto. E o Brasil, o mendigo, nossa, como ele tem palavras bonitas. Gente, pelo amor de Deus, e aqui eu não tô falando pelo fato dele ser mendigo, eu tô falando pela inversão de valores. Eu estou falando porque tem gente que não consegue enxergar, não consegue ver diante de si as ciladas que o inimigo coloca. E aí, se encanta com bolota. Olha que coisa! Se encanta com a bolota de porcos, enquanto tem uma mesa farta à sua espera. O que é isso? É gente carente. Então tenha muito cuidado, porque as tuas carências podem lhe trazer ofertas. E presta atenção nisso, estamos falando para jovens, ok? Então guarda essa. Guarda essa. Porque no teu momento de carência, o inimigo vai lhe oferecer exatamente aquilo que para você supre a tua carência. O problema é que você precisa pesar na balança se vale a pena por uma satisfação momentânea você perder uma satisfação eterna de ter pagado o preço, de ter permanecido fiel, honrado a Deus. E a Bíblia diz que aqueles que me envergonharam serão envergonhados, mas aqueles que me honrarem serão honrados. Amém, gente? Essa foi a nossa lição 2 na classe de jovens. A dinâmica está chegando aí, faça a dinâmica está muito legal, muito interessante. Não se esqueça, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo e deixe seu comentário, que é muito importante para nós. Até o nosso próximo encontro. Deus abençoe. Vamos lá. O que você vai precisar para essa dinâmica? A dinâmica se chama o salário do pecado. E o objetivo aqui é refletir sobre o pecado que originou a morte física e espiritual. Você vai precisar aí de um casal de alunos, tá? Um rapaz e uma moça. Diversas frutas e cartolina preta. Uma cartolina preta. Qual que é o procedimento?
você vai pedir para que esse casal, o rapaz e a moça, se posicionem de frente para a turma, não é? E eles vão representar ali Adão e Eva. E aí você coloca diante deles a cesta com diversas frutas ali, banana, maçã, laranja, mamão, enfim. E aí você lê Gênesis 2, do 15 ao 17, que fala ali as regrinhas que Deus estabeleceu para o homem. Bom, quando a gente lê esses versículos, você vai falar para eles. Acerca da orientação de Deus, fica claro o que eles podiam ou não comer dos frutos do jardim. E aí você escolhe uma fruta e diz que essa fruta vai representar a árvore do conhecimento do bem e do mal, gente. Não precisa ser maçã. Em nenhum lugar na Bíblia está dizendo que foi uma maçã. Então pode ser qualquer fruta, tá certo? Mas você vai falar para eles, Adão e Eva desobedeceram. E aí você vai ler Gênesis 3 e 6. E viu a mulher que aquela árvore era agradável. E aí ela comeu e também deu para o seu marido. Neste momento, Eva então deve comer uma parte da fruta e passar essa fruta para Adão, que também precisa comer, ok? Comer literalmente ali, certo? Bom, qual foi o pecado? Pergunta para eles e deixa eles falarem à vontade. Provavelmente vão falar que foi a desobediência. Bom, aí você entrega metade da cartolina preta para o menino e a outra metade para a menina e fala que representa o pecado, que aquela cartolina preta representa o pecado. E aí você vai ler Romanos 5 e 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Nesse momento você vai pedir que o casal, eles distribuam pedaços da cartolina preta para todos os alunos, simbolizando que todos pecaram. Então, rasgando mesmo, pode rasgar aquela cartolina, pode rasgar, entrega um pedaço dessa cartolina preta para todo mundo que estiver na sala de aula. Aí você vai dizer assim, ó, agora nós temos um problema sério, o pecado e a morte. E aí você termina lendo Romanos 6 e 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá certo? Com essa dinâmica você mostra a consequência do pecado e você também mostra que pecar ou não pecar é uma escolha humana. Adão e Eva pecaram no paraíso. Então não tem nada a ver com o lugar, não tem nada a ver com o ambiente, não tem nada a ver com as pessoas. É uma escolha pessoal. Por isso que eu sempre digo para os jovens que um jovem cheio do Espírito Santo é aquele que tem a habilidade de dizer não. É aquele que, se tiver que frequentar algum lugar para estudar, por causa de uma amizade, para trabalhar, para uma viagem, ele até frequenta, mas ele não se corrompe. O meu lema é o seguinte: nenhuma Babilônia inteira é capaz de corromper quem decidiu não se contaminar. Forte abraço, espero que tenham gostado. Faz a dinâmica, manda foto para mim, manda vídeo para mim, para eu editar aqui e colocar nos próximos vídeos. Inscreva-se, ative as notificações e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.